Olá pessoal, de volta com o CMCast. Ricardo, como é que você está, Ricardo? Tudo em paz, Carlinhos, tudo bem. Ricardo, hoje a gente traz aqui o deputado Francisco Teodoro. Deputado, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Deputado hoje, deputado estadual, já foi deputado federal, tem uma longa vida política, a gente vai conversar. 6 mandatos, né, de estadual? 6. 6, né? A gente vai conversar. 8 federal. 8 federal. 8 federal. federal. A gente vai conversar sobre tudo essa vida política, sobre a sua história. Eu começo aqui com uma provocação. Eu sei que o senhor é um político raiz, político que tem o seu segmento territorial ali, a região de Viçosa e tudo mais, o setor de vigilância também. E eu queria que o senhor dissesse como é que o senhor vê essa nova forma de política hoje, essa política das redes sociais. Eu sei que você não é muito ativo nas redes sociais, até tem um perfil lá, mas ao contrário da sua filha, né, a vereadora Olívia Tenório, que usa e abusa dessa questão das redes sociais, o senhor não é muito dessa comunicação com as redes sociais. Como é que o senhor enxerga isso? O pessoal fala que é lacração, que não é lacração. Como é que o senhor se vê dentro desse universo político? Bom dia a todos, Carlinhos, Ricardo, companheiro de velha luta, né? Só lembrando, sempre desculpe, aproveitando o deputado, ele veio do movimento sindical, né? Exato. Ele era da Associação dos Delegados, então, a DEPOL, Sindicatos né? bancários. Sindicatos bancários, fez aí. Então vejam bem, o político ele tem que ser contemporâneo, né? Ele tem que estar no tempo que ele vive. Eu que tenho mais de 30 anos na política, 8 anos de mandato, 8 mandatos consecutivos, então a gente tem que acompanhar a evolução do tempo, senão você vai ficar para trás. Vai ser o político da carta, do recado. Hoje as redes sociais lhe permitem ser um político online, né? Político no momento. E eu tento acompanhar isso. Lógico, essa turma nova, que já nasce com o celular na mão, que vive brincando com a internet e tem mais facilidade. Mas eu tento me atualizar para acompanhar pelo menos de perto, para não ficar totalmente para trás. E graças a Deus tenho conseguido me manter mesmo diante dos meninos que estão aí na política. Mas você se manifestou, eu vou dizer, você se rebelou, né, contra a atuação de delegados nas redes sociais que geraram, essa atuação gerou, né, deputado, vereador. Como é que você vê a participação desses personagens nas redes sociais, inclusive transmitindo, né, as suas ações profissionais? Olha, Ricardo, você sabe que eu fui delegado de polícia, Eu sei. Presidente da DEPOL, da Associação dos Delegados, fui vice-presidente da DEPOL do Brasil, participei da direção da DEPOL do Brasil por mais de uma vez e nunca usei a instituição nas minhas ações diretamente jogando para o público para comover o público através das ações profissionais. Então, ainda hoje eu sou contra essa história de um delegado de polícia ir prender alguém e levar uma equipe de filmagem para fazer as filmagens e exibir esse trabalho. Eu sou contra isso e eu digo isso abertamente, lógico. Essas algumas rusgas, né, com essa turma mais jovem, né? Graças a Deus a gente superou essas coisas porque eles entenderam o meu ponto de vista. E na política eu posso ouvir tudo que você diz e não concordar com nada, mas eu sou obrigado a lhe ouvir, a dar seu espaço, cada um dizer o que sente. Então a minha opinião é essa. E como é que eu digo? Veja bem, se você vai para uma operação policial e está filmando essa operação com a finalidade de fazê-la publicidade, você incorre em erros. Primeiro, se você está usando um policial para fazer a filmagem, você está desviando um funcionário da ação policial para a ação de filmagem. Está errado. Se você leva um de fora, um cinegrafista, para fazer essas filmagens, uma pessoa você está botando em polícia. risco essa pessoa que é extra polícia. Então, há erros que podem render uma vida humana, que é o maior. Você acha que bem. isso devia ser proibido? Acho que devia ser proibido. Devia ser proibido. Embora isso tenha rendido perante a opinião pública muito bem. Tanto é que nós acesso e voto, né? Acesso e voto. Sim, a gente tem visto o resultado disso. Está aí o resultado disso. Fábio Costa, em Alagoas. O Tiago, que é vereador. Então, o Leonan fez isso algumas vezes. Hoje não, hoje ele mudou. Acho que ele entendeu o que eu disse
E é um dos que mudou um pouco a sua Você maneira. conversa com ele, se relaciona bem ali, Bem. inclusive na questão profissional dentro da Assembleia? Bem, tanto profissional dentro da Assembleia, como político, como Na segurança. polícia. A gente discute junto algumas coisas de interesse da polícia e tal. A gente tem um bom relacionamento. Isso foi um ponto de vista meu, que eles, no momento, reagiram com bravura, sentiram também uma contra-reação à altura deles e, graças a Deus, a gente depois sentou e conversou, bicho, cada um está fazendo o seu. Você citou o deputado Fábio Costa. Como é que você vê a atuação dele, principalmente em relação à segurança pública do estado de Alagoas? Ele é crítico, inclusive, em relação aos números da segurança pública. Você acha que ele está indo por um bom caminho? Acho que não. Acho que não, bem objetivamente falando. O Fábio foi eleito deputado com essas ações. Ele tem feito um bom mandato como deputado. Não sei se o bom mandato como deputado, ele fora dessas ações, se ele vai ter a mesma visibilidade que teve para garantir sua reeleição. Mas eu acho que ele hoje, como um cara experiente, um cara delegado de polícia, deputado federal, ele tem como ajudar muito a segurança pública, não ficando apenas na crítica, em sim em ações em defesa da categoria, em defesa da segurança pública como um todo. Você tem uma visão crítica da segurança pública de Alagoas hoje, deputado? Eu tenho uma visão assim, mais de apoiar as ações da segurança pública, porque eu passei em várias fases da segurança pública. E vi a violência crescente em Alagoas, você acompanhou isso com a gente aqui, e eu sempre debati esses temas, e hoje eu vejo a violência decrescente. Se está no nível que a gente quer, não está ainda. Mas se você olhar os índices de violência como um todo, eles estatisticamente diminuíram muito, né? Os homicídios, né? A violência se baseia muito no número de homicídios. Mas você precisa ver os outros números. O assalto, os pequenos furtos, o roubo do celular, essas coisas que aterrorizam. E que às vezes é dela que surge o homicídio. É quando alguém vai roubar um celular e há uma reação da vítima e mata. É a violência urbana, né? Gera violência maior, que é o atentado contra a vida. Mas eu acho que a gente pode contribuir muito mais discutindo esses temas. O Brasil tem essa falha terrível. O Brasil, como um todo, o governo brasileiro não debate violência e como combatê-la. Não debate o tráfico de droga e como combater. Eu acho que deve ter um envolvimento maior da sociedade, através das universidades, das igrejas, debatendo a violência no Brasil, o tráfico de drogas, o uso de drogas, não é só o tráfico, e como combater essa violência. Se você der uma analisada aqui, no presídio, eu vou dizer aqui com segurança, mais de 80%... Você trabalhou nos presídios, né? Você começou a sua vida na segurança pública, não foi? Foi. Mais de 80% dos presos hoje é em consequência de drogas. Bom, não é que o cara está lá porque era usuário de droga ou porque estava traficando droga. Às vezes ele está lá pelo crime, pelo homicídio, pelo assalto, mas em função da droga. O cara está viciado em droga. E é uma doença isso, É uma doença, ele está viciado. E olha só que incoerência que o governo brasileiro comete. O governo brasileiro permite o uso, e aí você vai dizer, não, mas não é proibido. Não, não é proibido. Na prática, não. Na prática é permitido. Tem uns Se eu, delegado, né? Ou um juiz de direito, ou um policial federal, encontrar um jovem na rua, vamos dizer assim, com uma droga de uso próprio e até consumindo, o que é que a gente faz na hora? Nada. Se estiver incomodando, no máximo a gente manda sair dali. Mas vamos lá, se você põe na cadeia ou num presídio um personagem que, enfim, está usando uma droga leve, digamos assim, isso resolve alguma coisa também? Não, não resolve, não defendo isso. Mas eu defendo o seguinte, como é que o governo dá essa permissibilidade e proíbe a venda? Bom, como é que eu sou autorizado a consumir água e eu não tenho água para beber? E qual seria o caminho? Aí gera aquela rolo que está. Aí você vê aquela cena lá da guerra do Israel com Hamas lá, aquele povo brigando por comida. Porque eu estou morrendo de fome, deputado. Estou morrendo de fome. Exatamente, o povo morrendo de fome, chega a comida, os caras brigam pela comida. É como o cara da droga.
Ele é viciado, ele tem que consumir, precisa da droga e não tem onde buscar. Aí é um tomando a droga do outro, é comprando fiado, não pagando, aí gera violência. O tráfico, né, tem seu tribunal, né, que executa hoje. O tráfico principalmente mata jovens, quem né? não paga. Não é? R$100. O julgamento é feito lá mesmo. Julga, pagou não, mas não eu reitero a mata. pergunta de Ricardo. Qual seria a solução para isso? A Alternativa. liberação de venda? Olha, se eu tivesse a solução, na realidade, eu talvez já fosse o ministro da Justiça. Mas, na realidade, é o seguinte, eu complexo, acho que esse é tema muito tem que ser complexo. debatido. Sim. Também É acho. complexo. Sem glamorização, por um lado, Lógico. e sem a visão exclusivamente repressiva. Eu né? já Que tive a visão repressiva. Entender como uma questão de saúde pública, que é, né? Sim. Eu já tive a visão repressiva. Eu, quando entrei na política, tinha duas coisas que eu não admitia nem discutir. Era a liberação de drogas e proibição do uso de arma. Pô, eu delegado, formação totalmente policial. Então eu achava que o cara tem que usar arma, todo mundo, né? E que a droga Hoje você tem que não- prender quem fuma. Me E interessa. eu prendi várias vezes alguém que fumava maconha. Eu acho que eu cometi um erro. Eu prendi gente dormindo, Ricardo. Ah, a gente sabia que o cara era viciado em droga e dizia logo, fulano tem uma boca de fumo, está vendendo droga ali, a gente ia lá pegar o cara. Às vezes chegava na casa do cara e ele estava dormindo. Prendi o indivíduo porque fumou um cigarro de maconha. Eu hoje não faria mais. Você disse aí uma outra coisa que eu achei extremamente interessante. Você achava que o cidadão devia andar armado. Hoje você não acha isso. Não. Você é contra o uso de arma pelo cidadão comum. Indiscriminadamente, sim. Que bom. Que bom, sim. Só que a Assembleia Legislativa aprovou um projeto que baixou o ICMS para 12% para venda de arma, de fogo. Não é ruim, não, isso? Não, porque é para uso policial, não é? Não, mas ali é uso policial, Agora, não, é geral. Mas não O ICMS compra, Ricardo, hoje para compra. Não, hoje para comprar arma tem várias exigências. Já tais foi, que já dificultam foi o mais processo. rigoroso. Desde o governo Bolsonaro, Não, o isso governo afrouxou. Bolsonaro é quem afrouxou. Mas o governo Bolsonaro foi 4 anos. Eu sou passou. radicalmente contra. Se você não é policial, se você não é agente de segurança, se você não trabalha nessa seara, não tem por que você andar armado. Aí o bandido é bandido. Você não acha que vai enfrentar bandido, como muita gente acha, né? Se entrar um criminoso na minha casa, eu dou um tiro. Se ele não tomar sua arma, e outra coisa, se ele lhe ver armado, provavelmente ele vai atirar antes. Ó, Ricardo, eu sou um cara mais centrado. Você- É o seguinte, o que é que eu discuto? O cara ter uma arma e usar ela na rua, e usar ela na cintura, então isso é exibição, não, isso é proibido. Mas Agora, é uma o cara exibição mora numa perigosa, chácara. deputado. Sim, Não, mas tudo bem. É proibido, tem que ser proibido. Certo. Agora o cara mora numa chácara, tem uma arma em casa, registrada para sua defesa em sua casa, o cara mora numa fazenda. Eu acho que é possível. Eu acho que são as exceções possíveis. Exatamente, então é por isso que eu não sou contra Nesse a caso de proibição Belo total. Horizonte, né? O cara, um Matou empresário gari. matou gari. O cara estava com a arma ali. Você sabe que o cara se acha muito mais valente, né? E mais, entre aspas, homem, né? Porque tem uma arma no Pra que coldre. o cara vai pra rua com uma arma? Vai pra um barzinho 3 com vezes uma mais arma? forte que o Gari. Impressionante. O cara 3 vezes mais forte que o Gari. Agora, deputado, não se preocupe não, que eu entendi. Deputado, essa questão do afrouxamento lá do Bolsonaro, você falou, o Bolsonaro afrouxou e o Lula, você foi contra esse afrouxamento que é a questão dos CACs, Eu sou totalmente contra a organização dos CACs. Totalmente contra. Por quê? Porque os CACs... Você é uma das poucas exceções na Assembleia, É viu? uma anomalia. É uma anomalia. O cara usa o CAC para botar uma arma para onde ele quer ir e diz, não, eu estava indo treinar. E eu dei conselho a várias pessoas, você vai ser preso porque você acha que CAC pode usar arma. Botaram na cabeça do povo que o CAC pode usar arma. Não pode. Não pode, ele é um atirador esportivo para usar arma lá na atividade dele. Então, se o cara está em casa... Mas não é muito esportista nessa área. Antigamente eles jogavam mais futebol, não era, deputado? Não, exatamente porque o Bolsonaro afrouxou. O governo Bolsonaro, não foi ele em si, porque isso passa até pelo Congresso, mas com a aval do governo. Que tem uma Então, bancada enorme, né? De Exato. delegados, de policiais, militares, de gente do Exército, que defendem, inclusive, esse armamento. Acho importante e interessante que você diga que é contra mesmo. eu sou contra. E aí a gente vê essa questão, por exemplo, a história da anistia. A anistia ampla, geral e restrita.
Aí é como o armamento. O armamento amplo, geral e restrito eu sou contra. Agora, discutir quem tem realmente necessidade de ter a arma registrada em sua propriedade, aí é outra coisa, aí eu defendo. Então eu defendo a organização disso, que está uma desorganização. Está desorganizado, né? Hoje está melhorando, hoje o novo governo vem com mais algumas regras. Então, o fazendeiro mora na sua fazenda, portar sua arma, ter sua arma em casa, eu concordo. O cara que tem uma chácara no Laguna, no Lindóia, por exemplo, tem uns caras que tem chácara que mora ali dentro. Ele ter lá sua arma, eu concordo. Eu acho que deve ter, porque é uma prova da necessidade de proteger ele e a própria família. É diferente de você ter para andar na rua, de você ter para passear. Isso não existe, a arma não é joia. Pois é. O que você acha, avaliando hoje, você é um delegado da velha guarda, vou usar assim, também sou jornalista da velha guarda, a formação dos policiais hoje, as academias, elas melhoraram a qualificação desses profissionais? Melhoraram, não quer dizer que ficou boa. O que é que falta, essencialmente? Quando eu entrei na polícia, por exemplo, eu era nomeado policial antes de fazer academia. Era um erro. A gente já fazia academia sendo policial, trabalhando nas grotas, já é um erro. Hoje ainda tem um curso muito pequeno. É um curso hoje que ele dá um treinamento físico. Olha, eu vi várias vezes os próprios secretários de segurança, o comandante, correndo na praia com um monte de policial. Bonito, né? Bonito. Para fazer cena. Cantando, né? Para exibir é lindo aquilo ali, cantando aquele hino, pá, vamos à luta. Tá. Meu amigo, isso é um ponto. Tudo bem, preparar o cara fisicamente, mas vamos preparar o cara mentalmente para a função que ele vai exercer, que é importantíssima. Aí não prepara o suficiente, não prepara o cara para dominar uma arma, para se conter. É preciso para técnica para isso, né? É preciso técnica. Eu tive. É preciso ter técnica de defesa pessoal. Treinar bem o policial para defesa pessoal. Porque o cara pode jogar uma faca em cima de você, ou tá com a arma na mão, e você pega ele de mão, você precisa dar um tiro. Como domar o medo, né? Exatamente. Que todo mundo tem, né? Você pode dominar ele sem ter que dar um tiro, sem precisar. Não, a polícia tem preparado primeiro para atirar. A polícia não vai para a guerra, a polícia vai proteger o ser humano, ela não vai para guerrear com o ser humano. Ah lá, você vai pegar um cara que é criminoso, claro, você vai com mais cuidado nele. Não é? Então o policial tem que ser treinado para um momento difícil e bem treinado. E voltar anualmente à academia, pelo menos durante um mês. Ah, é muito? Não, é necessário, porque vocês formem um menino com 22, 23 anos de idade, torna ele policial, dá a ele uma arma e uma carteira que dá um poder extraordinário, bota o cara na rua e ele vai trabalhar com quem? Com o marginal, com o bandido, com o criminoso. Que também está cada vez mais violento, né? Mais violento, mais sofisticado. Um com medo do outro, quer dizer, o medo é um péssimo conselheiro para todo mundo. E o cara vai investigando aquele povo, vai convivendo com ele, vai trabalhando com ele. Um ano depois ele tem que voltar à academia para reciclar. Ele tem que voltar para o convívio social, para ele não ir pegando aqueles hábitos. Eu defendo isso da minha época de questão da saúde mental, né? Saúde mental, o policial sofre muito com isso. É importantíssimo. Alcoolismo, né? Nós temos centenas de problemas na polícia mental. O alcoolismo tantas é um pessoas, mal terrível, né? Tantas pessoas que foi expulso da polícia porque era alcoólatra. Um erro absurdo, mas a polícia cometeu. Você tinha que tratar aquele cidadão. Aí expulsa e o cara vai, sacrifica ele, a família. Totalmente errado, mas infelizmente aconteceu, nós hoje estamos melhorando. Esse melhorando, aonde você acha que a formação é deficitária ainda? É a formação humanística, a história de... Porque o medo está dos dois lados, né? Do criminoso e do policial. Essa população, e é engraçada essa história, a população que exige, né, uma ação policial mais veemente, aguda, é a mesma população que teme a própria polícia. É uma contradição boa essa, não é? Uma contradição interessante é o seguinte, a população briga pela polícia que chega e mata o bandido. Ela prega isso. Mas essa mesma população vai reagir quando o policial for lá que der um tiro em alguém que... E acontece, né, deputado? Ela mesma vai para meu filho era inocente, meu vizinho era inocente e tal, e a polícia chega e muitas vezes é, né? E muitas vezes é. Então,
Polícia não é para isso. Polícia é para ser enérgica, é para prender com energia. E aí apura. E aí vai ver quem tem culpa fica na cadeia, quem não tem é absolvido. Essa história da polícia ir para a rua, cometer o crime também, matar... O justiçamento, né? O justiçamento. Isso e é uma coisa que a população, na média, defende, a polícia né? tem que agir com rigor. A polícia tem que dizer, olha, aqui não é lugar de bandido. Bandido aqui vai preso, ou corre, ou vai morrer se reagir com a polícia. Mas é diferente da polícia ir prender um cara dentro de casa e dizer, reagiu e matou. Eu defendo o uso das câmaras dos policiais. Uhum. Eu tenho um projeto de lei meu na Assembleia, está com uns 4 ou 5 anos, não tramitou a nível de plenário, já passou nas comissões. Por que o projeto... Que determina o uso das câmaras dos policiais. Infelizmente, a maioria dos deputados não quis ainda aprovar isso. Pois é, já que você falando da maioria dos deputados, você, 6 mandatos de deputado estadual, você começou na Assembleia Legislativa e era um período em que a Assembleia ela tinha uma vida, né, mais intensa de debates, de discussões, de contradições, porque é preciso que elas aconteçam, e hoje não. É quase que unanimidade na Assembleia Legislativa, principalmente quando se trata de acompanhamento e fiscalização do governo. Você acha que isso é bom, é democrático? Não, não é bom não. A oposição ela é importantíssima. Você já foi oposição, né? Eu já fui oposição. Ela é importantíssima no sistema democrático, principalmente no democrático. Se você tem oposição, você se preocupa com ela, ela fiscaliza, ela chama a atenção do errado. Se você não tem oposição, você termina errando. Você tem unanimidade, tudo que você faz acha que está certo, você termina errando. Então acontece, erro acontece. Bom da Assembleia é quando ela tem uma oposição altiva. E hoje não tem. Não tem. Na realidade, a oposição nossa é o Cabo Bebeto. Que não é, né? Mais ou menos. Né? O Leonan. Que também não é muito, né? Não, talvez eles são deputados ainda novos, né? Primeiro mandato, segundo. Não, segundo, né? No caso do Cabo Bebeto. Mas não é uma oposição que vá buscar os problemas, que fiscalize, que acompanhe. Eu fui oposição ao governo Mano. O Mano ficava doidinho, eu na oposição. Eu lembrei aí aquela revolução que aconteceu na Assembleia com a saída culminou com a saída do senhor Divaldo. 17 de julho, eu fiz um vídeo até narrando alguns fatos daquilo ali. Quem era a oposição? Era eu, Luiz Helena, salvo engano, João Caldas e Cissa Médio. Mas olha, uma oposição pequena faz um barulho danado quando Sim. quer, né? Que Quando não é o quer. caso que existe hoje na Assembleia Legislativa. É porque a gente diz, Ricardo, que a minoria cabe o direito de espernear, né? Mas é isso mesmo. Nós Mas é um temos papel quando tá na oposição, fundamental. tem que agir. Não precisa necessariamente de ser maioria, né, oposição, mas é preciso que ela exista e que atue como oposição. A fiscalização não significa que um governante diz qualquer coisa, você aprova, não, eu sou contra. Não, mas pelo menos está ali de forma crítica. Eu acho que faz muita falta hoje. Porque tem que ver o seguinte, olha, a oposição às vezes ela está por conveniência. Ela está porque na região do parlamentar o governo apoiou o outro lado. Ela não está uma oposição, vamos dizer assim, ideológica, uma oposição discordante mesmo da forma de governar. Então, quando você tem um governo que vai numa linha que você tem a oposição de outra, mas você acha que o governo de Alagoas hoje é de esquerda? Não, nunca foi. Não. Mas ele está Quem foi o governo de esquerda que você acompanhou aqui? Quem é de direita? Quem é de direita? É o Bebeto, é o Leonan. É porque a Aí extrema-direita é que virou a direita, né? E vai fazer a oposição ao governo que é de direita? Pois é. Então é difícil, os pensamentos são semelhantes. Então, vamos deixar isso claro, eu achei interessante. Quer dizer, da sua visão, o governo Paulo Dantas é um governo de direita. É um governo de direita, porém com orientações, de esquerda, não é? Apoiou o presidente Lula. O presidente Lula exige determinadas posições dele. Mas Paulo nunca foi de direita? De esquerda? De esquerda? Nunca, eu conheço de origem. O deputado falando sobre as suas posições, falando sobre Câmara Corporal e tudo, é umas posições divergentes do que a gente chama de bolsonarismo. Qual é a sua
a sua concepção, porque o pessoal fala, você veio da segurança pública, né? Delegado de carreira. Você discorda do bolsonarismo, discorda da posição dos bolsonaristas? Discordo. Mas a origem dele não foi uma origem Discordo de por maioria. O Bolsonaro em si, eu trabalhei com ele, meu colega de trabalho, nas mesmas comissões. Deputado federal. Nós fomos deputados juntos. Comissão de Segurança Pública, eu delegado, ele capitão do Exército. A gente era os ouvidos da comissão, né? Comissão de Constituição e Justiça, eu relatei projeto de Bolsonaro, mas eu não votei de Bolsonaro para presidente. Eu não acreditei de Bolsonaro para presidente. Naquele momento que ele veio, naquela onda de ser o presidente da República, se eu quisesse ser candidato ao Senado com ele, eu era e hoje era senador. Imagine, o Chico Tenório, delegado de polícia, presidente da DEPOL, com um perfil de direita, acompanhasse Bolsonaro para presidente da República, queria inclusive ir para o meu partido, na época que era o PMN. Que não é partido, né? É uma legenda ali que fica circulando. O PMN ele tem uma certa linha, tanto é que ele foi sucumbindo no processo, porque os outros foram abafando. Olha só uma coisa. Então eu teria na política corrido atrás disso, mas eu não fui para isso, porque eu não acreditava e não acredito no Bolsonaro como um homem capaz de governar o Brasil. Não tem essa capacidade, não tem a capacidade. Qual é o ponto forte do Bolsonaro? Ele criou uma mudança no Brasil de esquerda e direita. Ele criou o bolsonarismo como o peronismo. Expôs, né? Expôs uma parcela. Não sei, eu acho que ele tem esse tamanho não, mas enfim, ele sem dúvida nenhuma é uma liderança popular, e é mesmo, né? Como o Lula também é uma liderança popular, e exacerbou essa polarização, não é? Da esquerda com a direita, que é complicado, mesmo o próprio Lula, o Lula sempre foi um cara de centro-esquerda, é um sujeito progressista, não é? E o Bolsonaro é a negação de tudo isso, né? Enfim, eu não acho que ele seja, tenho certeza que ele não é um formulador ideológico. Nunca foi, não tem conteúdo para isso. Você conviver com ele, sabe que ele não tem, né? Não tem, não é que ele formulou, veja bem. Naquele momento, quem pilotou a aeronave foi ele. Veja bem, o que é que eu digo do Bolsonaro? Bolsonaro, para mim, é o jacaré da lagoa. Como é o jacaré da lagoa? Deixa eu lhe explicar. Se tiver havendo um afogamento na lagoa e passar um jacaré, você está se afogando, você se agarra com o jacaré, não é? É o jacaré da lagoa. O brasileiro, naquele momento, que estava as denúncias contra o governo... o jacaré morde, né? Sim, o cara está se afogando, ele se pega em qualquer coisa. Então, o brasileiro estava se afogando naquele momento no mar da corrupção, das denúncias contra o PT, a desilusão do brasileiro contra um governo de esquerda que nós acreditamos, que nós apoiamos, que nós levamos, e quando está lá... A frustração. Né? Aí aquela frustração gerou aquela insatisfação, aquela revolta que o cara pegava qualquer um que se destacasse. E naquele momento o Bolsonaro se destacava pela, vamos dizer assim, independência dele, sempre foi crítico, e pela honestidade. O que é que o brasileiro queria? Honestidade. O tema do momento era corrupção, era honestidade. E o Bolsonaro era um cara honesto, até no que dizia. Ele é, no meu ponto de vista, o Bolsonaro é um cara honesto. Até no que diz, ele fala demais, ele diz tudo, ele pensa uma coisa e diz exatamente como ele pensa. Eu acho que ele fala até sem pensar. Até sem pensar. Até sem pensar ele diz, mas ele diz tudo. Diz as besteiras que vem à boca. Tanto é que quando ele foi presidente, eu disse para ele, a gente precisa saber que ele é presidente. E como presidente, o que ele diz tem peso na economia. Ele não pode estar dizendo aqui, ó, vou acabar com o Banco Central, a economia cai, o dólar sobe. Então, ele começa a entender que o que eu digo tem valor. Ele precisa entender isso. E acho que ele nunca entendeu. Ele reduziu a importância da presidência da República. Isso é fato. Passar alguns episódios aqui, são 8 mandatos, né? 6 de estadual e 2 de deputado federal, e episódios da sua vida parlamentar mesmo, né? Você foi denunciado na Taturana, depois, enfim, não existe mais a Taturana, né? Houve aquele tipo de operação, hoje, você acha que seria possível, seria necessário na Assembleia Legislativa se realizar, ou não foi o caso? Você atribui aquilo a quê?
especificamente, inclusive o seu envolvimento, né? Você foi denunciado, eu lembro que o Cícero Almeida, né, chegou a dizer que tinha pegado um empréstimo que era para ajudar você numa empresa de leite, não foi isso? Não. Na realidade é o seguinte, é o momento. O momento hoje do Estado é um momento diferente, onde os poderes estão independentes, mas tem uma harmonia entre eles. Está todo mundo tranquilo. No momento da Taturana foi um momento de disputa interna do poder. O presidente era Albuquerque, o governador era Teotônio Vilela, e Albuquerque naquele momento começou a crescer muito na Assembleia, como o Marcelo cresceu. Mas muito. ele era, né, do grupo do Theo, né? Ele, aliás, foi o único deputado então que apoiou, né, a eleição do Theo Vilela. Sim, né? é o cara que apoiou a eleição do Theo Vilela, que foi eleito presidente da Assembleia pela segunda vez, eu acho que era a segunda na época, e começou a se sentir valorizado demais no Poder Legislativo. Então, Albuquerque falava, eu resolvo, eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo, e começou a incomodar o governo. Você diria, desculpe para interromper, para não me perder, que o Marcelo Vitor cresceu, mas não fala. O Marcelo é não mais usa modesto. O discurso, Não. mas faz. Sim, o Marcelo é mais modesto. O Marcelo é uma linha diferente do Albuquerque. O Albuquerque era, até pela juventude dele, era um cara exibido, era um cara que mostrava o poder que tinha e fazia questão de dizer que tinha, e às vezes se equiparava com o governador no processo administrativo. Você acha que foi isso que gerou a Taturana? Foi isso que gerou a Taturana, com certeza. Mas não havia aquelas operações, Não. empréstimos Aí bancários, começou a com a haver verba de denúncias, gabinete? começou a haver denúncias para derrubar o tamanho do Albuquerque. Aí pegou todo mundo. E aí pegou todo mundo. Aí gerou um pandemônio na vida política de Alagoas. Eu acredito nisso, a história não registra isso, nunca registrou. Mas eu acredito que ali foi orquestrado aquele processo de Taturana para diminuir a importância do presidente da Assembleia. Você acha que o Theo tem participação naquilo? Acho que teve. Acho que teve. Entendeu? Eu acho que ele gostou, mas não sei se ele teria tamanho para isso, não. Você acha que ele gostou? Não, que ele gostou. Eu lembro que na época também se atribuiu ao senador Renan Calheiros, que eu não acredito, o Guilherme Palmeira, enfim, eu não sei. A Polícia Federal, eu acho que ainda tem muita autonomia, viu, deputado? Os caciques da política na época não aceitavam o crescimento do deputado Antônio Albuquerque no poder de mando. Não aceitavam. E aí tentaram diminuir e atingir a Assembleia como todo mundo, se arrependeram depois. Mas foi o que houve. Mas vamos lá, já que você falou da história do Albuquerque, você chegou a ser preso depois que exerceu o segundo mandato de deputado federal por conta do assassinato do Cabo Gonçalves, E a história era aquela da reunião da Fazenda, do Albuquerque, né, com João Beltrão, etc. e tal. E é engraçado porque, com a distância, o crime aconteceu em 1996, você foi preso em 2011. Como é que se passou esse período todinho? Como é que você sentia que aquilo ia acontecer, era inevitável? Não. Olha, primeiro é o seguinte, para se cometer um crime, você tem que ter um motivo. Eu sou investigador, sou delegado de polícia. Nunca fui investigar um crime para não concluir. Na verdade, o alvo ali seria o João Beltrão, não é isso? Que não chegou a ser julgado pelo Tribunal de Justiça, né? Morreu sem ser julgado. Veja bem, para se cometer o crime tem que ter um motivo. Que motivo teria eu para cometer qualquer crime contra o Gonçalves? Você conhecia o Cabo Gonçalves? Conhecia bem. Conhecia Gonçalves. Ele era um personagem perigoso, uma né? admiração por ele. Por quê? Pela valentia? Não, pela independência dele, pelo poder de reação dele às determinações que ele recebia. Houve um episódio aqui, como ambos já morreram, posso dizer, mas houve um episódio aqui em que ele foi determinado para matar um prefeito de Coruripe, à época, pai do atual vice. Certo. Pai do atual vice, eu esqueci o nome dele. E ele não aceitou. Na época, matar o prefeito. Foi determinado por quem? Eu não sei, na época eu não lembro os mandantes quem eram. Você não investigou não, né? Não, eu não fui o delegado do caso. Mas ele foi determinado a matar, não aceitou. E como ele não aceitou, resolveram matar ele para que ele não ficasse sabendo do plano. Daí veio a reação do Gonçalves. O Gonçalves era um cara humilde, era um cara de origem humilde e tal, salvo engano, dali de São José da Laje.
mas um Almir que se rebelou, que não aceitou determinadas coisas. E era o Coronel Cavalcante. Como foi o indicado cabo Almena, lembra do cabo que brigou com os calheiros na época? Cabo Henrique. Cabo Henrique. Cabo Henrique foi outro que se rebelou por não aceitar determinadas coisas. Então, ali mataram o pai no dele. mundo da segurança pública, você às vezes participa de determinadas coisas até um momento de, porra, não é o que eu penso, não é o que eu quero, não vou fazer mais. E aí os caras vão querer matá-lo depois. Tem uma rusga, eu diria, pessoal, profissional, com o Coronel Cavalcante, né? Vocês moravam ali muito próximo, né? Não, ali foi depois que eu fui preso. Foi preso. Ele também. E eu morava ali, né? Tem um apartamento. Era o mesmo prédio, era? Não, prédio vizinho. Vizinho. E ele tinha comprado um apartamento no prédio vizinho. Quando ele foi solto, ele foi para lá. Eu lembro. Vizinho. Então eu estava na varanda, quando eu olhei ele embaixo fazendo física, né? Quando ele olhou que me viu em cima, ficou com medo. Ele tinha medo de você? Não, ele teve ali, pela posição que ele estava, né? Ele estava detido em casa, não podia sair, então tinha que fazer os exercícios dele ali na varanda, ali no prédio embaixo. Eu encontrei muitas vezes na aula ali. Eu morava no quinto andar, então naturalmente se eu botasse a cabeça na varanda e ele estivesse lá, eu estava vendo. Coincidiu de umas 2 vezes, ele me veio, ficou com medo, aí pediu o juiz para mudar de lugar e tornou isso público. Gerou essa história. Mas não é que ele tinha medo de mim, nem eu tinha medo dele, o Cavalcante, eu acho que ele não tinha medo de ninguém. Eu acho que ele ainda é vivo, né? Acho que ele não tem medo de ninguém. Mas sobre o Cabo Gonçalves, você disse que não foi, o crime não foi, você não tinha, foi investigação. Sobre a questão do Cabo Gonçalves, né? Você estava finalizando. Sim, é aquilo que eu disse. Eu não teria. Mas houve uma reunião lá na fazenda do Antônio Albuquerque, era você, João Beltrão das meias e Antônio. Verdades. Certo. A meia-verdade numa história dessa é mais perigosa do que uma mentira ou do que uma verdade. A reunião houve, não para essa finalidade. A reunião eu vou lhe explicar para que foi. Você lembra de um episódio que teve em aquela cidade matriz de Camaragibe? Houve um episódio ali em que o prefeito da época teve uma discussão com o vereador, ia matar o vereador, coisa desse porte, e o vereador me procurou pedindo socorro. E não era um cara que me apoiava. Mas era o prefeito. Mas como eu era. É um prefeito que manda muito ainda naquela região, né? Ainda manda muito. Como eu era delegado, presidente da DEPOL, era um cara respeitado na segurança pública, então alguém me procurava para pedir socorro. E o cara me pediu socorro e eu levei o caso a público, liguei para o prefeito e disse, rapaz, vamos evitar isso. O prefeito na época era ligado ao Cícero Amédio, se não me engano. Aí eu procurei o deputado Amédio, ligue para o prefeito, para evitar de matar o vereador. Porra. Então, fazer segurança pública é isso, Ricardo. Não é só você estar prendendo, é evitar crime. Evitar crime é o principal ponto da segurança pública. E o prefeito não queria atender a gente. E esperneou, e aí resultado, o presidente da Assembleia na época, Antônio Albuquerque, no seu poder de mando de presidente, resolveu chamar o prefeito, chamar eu e o Cavalcante. Ele estava lá também, o Cícero Cavalcante, na reunião? Estava, o Cícero, que era prefeito na época. Eu recebi uma ligação dele uma vez também. O Coronel Cavalcante, eu, e não lembro mais quem foi, a reunião foi para tirar da cabeça do prefeito essa ideia que tinha que matar o vereador. E lá houve o aumento do tom da conversa na época subiu e tal, mas tudo na conversa, é assim que se faz, é assim que se resolve. Então, resolvemos, sob minha imposição, de que não iriam matar o cara. Se matasse o cara, eu denunciava. Então, a reunião houve para esse sentido. Mas o Cavalcante, quando ele foi preso e passou um tempo lá, e o cara, quando passa no período que ele passou preso, ele fica dizendo besteira. Ele começou a querer soltar, e aí havia começado essa história de delação premiada. Detalhes, né, do assassinato do Cabo Gonçalves, com requinte de crueldade, trio elétrico, né, que, enfim, estaria o João Beltrão, não sei se estava, né? Comemoração, exatamente. E aí houve essa história dele dizer que foi decidido lá na reunião. A reunião ninguém nem tocou. Eu acho que
Até as datas não batem. O caso do Gonçalo, salvo engano, foi antes dessa reunião. Mas ele misturou lá e isso a imprensa absorve e não vê os detalhes. Eu não lembro os detalhes porque isso faz, eu acho, mais de 20 anos. Mas o fato foi esse. Você passou quanto tempo preso, Chico? E resultado, Desculpa. eu terminei depois, sendo preso. O motivo não foi isso. Isso foi um pano de fundo. O motivo foi que eu cresci na segurança pública. O motivo foi que eu indiquei o Davino como secretário. Quando eu fui eleito deputado federal, os caras achavam que a segurança pública ia ser Chico Tenório, que o Davino ia ser secretário de novo. Era por aí. E eu não indiquei o Davino. Olha só que coisa interessante. O governador é Ronaldo Lessa. Quando o Ronaldo com quem você começou a fazer política foi com o Ronaldo. Quando o Ronaldo começou a ser governador a primeira vez, ele tinha um compromisso com a DEPOL, que eu era presidente, que o secretário de segurança era um delegado. Olha como nasceu o fato. Aí, ganhou a eleição, montando o secretariado, me chama e diz: Chico, eu não vou cumprir com vocês a promessa de botar um delegado. Eu vou trazer... Que não seria o Ricardo Lessa, né? Não seria. Não seria Ricardo de jeito nenhum. Você trabalhou com o Ricardo, né? Trabalhei bom tempo. Não seria Ricardo, que era irmão dele. Ele disse: eu vou trazer um cara de fora. E aí eu discordei de Ronaldo, tivemos uma discussão e tal, mas era uma linha de governo que ele achava que era correta e podia até ser no momento. Gerou um problema com Edmilson Miranda. Comigo e o governo. Aí ele trouxe o Edmilson Miranda. Quando o Edmilson chega aqui, o Ronaldo diz: procure o deputado Chico Tenório, converse com ele sobre a organização da direção da polícia. O Edmilson me procura, e o Edmilson: não vou dar palpite, porque eu sou contra a sua indicação. O governador tem um compromisso comigo de ser um delegado. Então, enquanto eu puder trabalhar com ele para ser um delegado, eu vou trabalhar. Você vem contra a minha vontade. Aí foi bem claro com o Edmilson e tal, mas o Edmilson era um cara jeitoso, era um cara que... Conheci. Ele ia buscar, ele não se contentava, ele não guardava o rancor de parar com o que eu disse a ele. Aí procurou um, procurou outro dia ligou para mim e disse: rapaz, eu queria almoçar com você. Eu digo: Edmilson, para tratar desse tema, não, rapaz, mas vamos almoçar e tal. E meu nome, que eu indicaria naquele momento, era o Davino. Mas eu tinha 3 nomes. Era o Davino, o Mário Pedro e o Carlos Rei. Indicar os 3, por ordem de preferência, Davino. Ele vai, pega os 3, vazou que eu indicaria, pegou os 3, chamou, botou os 3 em pontos estratégicos da segurança pública e me chamam para o eu digo: vou não, Deus. Quando eu disse vou não, os 3 me ligaram me chamando. Olha, no momento que os 3 me ligaram me chamando para o almoço, vou, aí eu vou. Porque vocês 3 eram os 3 que eu indicaria. Estão aceitando com essa bomba. Aí fomos lá, bater um papo, conversar, e ele comunicou a mim que esses 3 iam fazer parte. Não, tudo bem, deu certo, ficaram como diretores. E depois o Davino, naturalmente, pelas características dele, quando o Edmilson saiu, depois Davino foi o secretário. Aí Ronaldo renova o mandato. Quando o Ronaldo renova o mandato, ele me chama no período de campanha e diz: quem é que você indicaria para secretário de segurança? Eu digo: Ronaldo, eu não vou indicar secretário para você, porque o nome que eu ainda defendo como o melhor é o Davino. Mas Davino não é um secretário de aceitar orientação minha. Eu boto ele como secretário, no outro dia, isso não existe mais. Ele vai atender exatamente o governador. Eu vou só dar o nome e ele vai ser secretário seu, não vai me dever satisfação. O Davino é desse porte, o Davino é um cara de linha do Exército. Tal. Foi tenente do Exército. Ele olhou assim e disse: foi isso que eu quero. Aí pegou o Davino no meu, não é indicação minha, não boto o Davino em cota de indicação minha. Aí o Davino foi nomeado secretário. Eu indiquei na época o Zé Klinge de Champreta, secretário do Trabalho. Como é que a gente indicou? Numa composição com a Assembleia, em cada 4 deputados, indicaram o secretário de Trabalho. Aí eu fui lá botar o nome do Klinge. Por quê? Por competência. O Klinge era um cara competente, o cara reconhecidamente tinha sido um bom prefeito, professor universitário, e o Ronaldo acatou esse nome. Então foi o secretário. Mas todo mundo achava que eu era o responsável pela indicação do Davino. Sim, mas aí
quero entender onde você quer chegar essa história. Sua prisão estava ligada ao fato de que as E pessoas aí- viam e aí, você quando crescer eu fui demais. eleito- Quando eu fui eleito deputado federal, uma parte do Ministério Público de Alagoas queria segurança pública, queria tomar conta da segurança pública. E começou queimar o meu nome e o do Davino. Davino também foi preso, Pois é, foi por outro motivo. por né? outro Mas motivo, foi. mas Davino também foi preso. Quer dizer, nós sofremos primeiro assim, o nosso crescimento eticamente afrontou membros do Ministério Público que queria tomar conta da segurança pública. Tem nome, que não? queria ser secretário. Não, isso é coisa do passado, eu não vou querer dar nomes. Eu estou vivendo tão bem, tão bem. Mas nós sofremos por isso. Não tinha nada a ver, eu nunca fui de cometer crime. Eu fui um bom delegado de polícia, tenho certeza disso. Agi bem, apurei todos os crimes que chegou para eu apurar. Eu sempre fui um cara dedicado à segurança pública, para estudar a segurança pública, para entender os motivos da violência e como se combater a violência. Eu sempre pensei dessa forma. É assim que eu me dedicava à segurança pública e queria ajudar o Estado de Alagoas. E tive momentos de poder ajudar muito, Ricardo. Eu salvei muita vida. Se eu for sentar aqui com vocês e começar a dizer, olha, fulano de tal ia morrer porque ia ser assassinado por isso, e eu salvei. Então, eu cito 10, 20 ou 30 nomes aqui com detalhes. Fiz boas amizades também em função disso. Algumas inimizades, porque algum cara que eu vetei os planos dele, ele se revoltava contra mim. Mas teve casos de duas pessoas se engalfiando, um querendo matar o outro, eu ir lá e resolver e evitar, e depois de hoje ficar meu amigo. Então, além de eu ganhar, porque salvei uma vida, eu ganhei porque fiz duas amizades. Mas eu vou lembrar que você falando disso. Você teve um problema agora na eleição de Viçosa, né, da Prefeitura de Viçosa, não foi? Problema eleitoral. Mas ali você falou, eu me lembro que o pai do prefeito, né, fez um discurso lá em praça pública, né, dizendo que ele, enfim, enfrentaria, não cita você pessoalmente, mas era um discurso destinado a você. Como é que é isso, a sua relação com ele hoje? Não temos relação. Na verdade, Não. o Clécio, para mim, foi um traidor. O Clécio me traiu. Clécio, né? Clécio Clécio, Clécio da Pindorama. me traiu. Eu disse isso publicamente. E quando eu venho dizer isso é porque eu não tinha mais alternativas com ele. O Clécio tinha um compromisso comigo, feito com ele, o filho dele, a família dele. E me traiu. E eu tentei tudo para evitar. Tudo, todo tipo de acordo para evitar o confronto entre eu e Mas ele. como é que chega a esse ponto de, olha, eu pego, mato, como, então? Aqui é uma besteira do Clécio. Clécio Por mesmo. quê? Clécio Exatamente. tem- O e Clécio é presidente, disso. não. Até Não, o onde Clécio eu tem sei. esse jeito, não, rapaz. A história é pequena, não tem essa, não faz medo nenhum. Eu ando na Viçosa descalço, de bermuda, de um lado para o outro, sem ter medo nenhum do Clécio, nem de nenhum da família dele. Não existe essa possibilidade. Agora, tomou uns uísque a mais, foi para um comício, e aí fez uma afronta a mim, tal, um discurso pesado. E o público também incentiva, gosta E disso, o em público torno, gosta. né? Mas o público não gostou muito, não. Na verdade, ele fez aquela zoada toda, eu fiz um videozinho na varanda da minha casa e botei. Eu, Clécio, eu não conheço esse lado de Deus, não, essa palavra toda. Aí isso, na política tem muito esse acirramento. No Agora eu vou dizer, interior ainda continua isso. continua, eu vou dizer a você uma coisa. Os caras não falam em violência, o Chico Tenório, tal, todo ano, toda eleição, o povo pede o exército para a minha terra champreta, isso é bravata da oposição. A oposição faz isso para chamar a atenção. A região mais calma em política é a minha. E o prefeito, Não lá, tem crime de oposição, política. né? Você- Champreta, Viçosa, Quebrangulo, Paulo Jacinto, a minha região, a região que eu faço política, não tem violência política. A briguinha que tem é a briga de tapa. Quando 2 ou 3 discutem um com o O outro. Pindoba ainda torcida. tem, né? O Pindoba não tem também, porque eu acalmei Pindoba. Pindoba eu acalmei, mas deixei para lá. Eu acalmei e entreguei. Eu não faço política lá dentro da Pindoba. Eu tenho lá uns votinhos de gratidão do povo que ainda é grato pelo que eu fiz. Mas quero dizer a você, na política é como um time de futebol, existem 2 torcidas. As 2 torcidas começam torcendo devagarinho. Quando vai chegando no final, eles vão se apaixonando, cada um pelo seu time, cada um pelo seu candidato. E aí brigam.
só é o que existe na minha região. É briga de torcida, é provocação de microfone, é tapinha um com o outro. Uma vez eu fiz um discurso pesado contra o prefeito de Chão Preto. Desculpe, você falou tapinha. Você já entrou em tapinha com algum adversário político? Já, Já, né? mas não passou disso. Então, veja bem, eu fiz um discurso pesado na época contra o prefeito da minha terra, e eles entraram com ação na justiça contra mim, alegando que eu havia difamado, que eu havia injuriado e tal. E isso foi para o Supremo Tribunal, porque eu era deputado federal. Uhum. O Janot, na época, era o Procurador-Geral da República. Né? E ele deu um parecer que eu achei interessante. Ele disse que não há crime, não viu crime. O que ele viu foi um discurso na efervescência da política, uma bravata A política. posição do Ministério Público desse episódio do Arthur Lira com o Renan Calheiros, né? A mesma posição. É a mesma coisa que o Janot disse há 15 anos atrás. Pode tudo na política? Não tudo. Mas eu dizer. Mas vamos lá, você pode chama o outro lado de ladrão, gatuno, etc. e tal. Isso não acontece absolutamente nada. Não é da política você chamar o outro de ladrão, Depende. de criminoso. No discurso, no momento da efervescência da política, da emoção da política, você diz, pô, esse cara é um ladrão. Ele não é um ladrão, mas o fato dele administrar desviando o recurso de uma área para outra, já dá a conotação do adversário dizer que ele é um ladrão. Porque às vezes na Então, política... Maquiavel está certo, né? Não seguir pela moral comum se vai para a política, né? Veja bem, o que acontece, às vezes você desvia o recurso político, você não roubou, você não desviou para o seu bolso, mas você pegou um recurso que era da educação e aplicou na saúde. É até nobre. Mas não podia. Mas na época do Ministério Público, há uma década atrás, uma década e meia, isso aí estava sendo considerado um crime. E quando o Ministério Público ia lá que apurava, dizia, houve um desvio de R$1 milhão. Então o cara ficava como ladrão. Mas não explicava que era um desvio administrativo de uma área para outra. Porque essa questão da verba carimbada, ela veio surgindo. Não é? De primeira verba da prefeitura, o prefeito é quem decidiu onde aplicava. Então alguns prefeitos ainda tinham cultura que o dinheiro era da prefeitura, eles botavam onde queriam. E botava no bolso para pagar os funcionários. Tinha muito isso. Na sua terra mesmo, isso acontecia. Tinha cara que sacava o dinheiro, resolvia as coisas, mas depois fazer o processo. Então, hoje não, hoje a coisa foi avançando, a tecnologia foi mostrando que hoje é tudo dentro de um processo previamente autorizado. Então, modificou, melhorou muito. A questão da corrupção, do roubo, não é a Polícia Federal, Ricardo, que vai acabar, não é o Ministério Público. Quem vai reduzir muito a corrupção na política é a moeda eletrônica. É a moeda eletrônica. O cara não vai Pix. mais. É porque aí fica o rastro. Por exemplo, agora São Paulo descobriu um escândalo na prefeitura. Terrível. R$1 bilhão. R$1 bilhão de propina. Por quê? Porque pegou para onde foi o dinheiro. Se fosse dinheiro em espécie, não pegava. Então, a tecnologia da moeda eletrônica, que é o que a gente vive hoje, você anda com dinheiro no bolso? De jeito nenhum. Você anda... Nem tem. Não, acabou. Nem cartão usa mais, é o celular. Então, naturalmente, isso você vai ganhar um dinheiro, porque você é diretor de um órgão e o cara vai lhe dar um dinheiro para você facilitar o rio. E onde bota o dinheiro? Como é que tira? E para onde vai? Aí o cara vai fazer transferência, a moeda, aí cai. Então, a moeda eletrônica é quem vai acabar, ou melhor, vai reduzir sensivelmente o problema de corrupção no Brasil. Não, pois não. Então, porque ele falou uma coisa que eu acho interessante, ele disse que na política, no interior principalmente, tem a história das torcidas, né? E as torcidas vão se envolvendo emocionalmente, e a gente está na iminência, deputado, de ter uma eleição para o governo do Estado, onde não vai ter torcida, porque os dois times vão jogar juntos, tudo mesmo. Eu não sei como é que vai ser, né? A baliza vai ficar no lugar e os dois times vão atacar para o mesmo lado. Como é que você acha isso? Você acha que isso é bom? Não, isso na política é praticamente impossível. Né? Mas está na iminência de acontecer. Na disputa é praticamente impossível. Eu acho que um concorrente pode não ser um concorrente que meta medo, mas às vezes tem as surpresas. Né? É muito difícil. Veja bem, há
um acordo, vamos dizer assim, uma conversa de que há um acordo público de uma candidatura quase única e Exatamente. não é bom para o Estado. No meu ponto de vista, não é bom. O Estado não debate os problemas. O Estado vai... O acordão não é bom. Não. Tanto é que a democracia é decisão do povo. E aí não tem decisão do povo. Aí tem uma ação que leva para o povo sacramentar. Não é decisão do povo. Então isso é ruim no processo político, como tudo, para o Estado é ruim. Também A acho. hegemonia. A população, a história né? do partido Monopólio, único. né? A história do partido único. É o que sempre se buscou quem manda no Estado, buscar o comando unificado. Não acredito. Nem a Arena conseguiu isso. Não, né? não. Veja bem, o nome hoje, para ser governador, publicamente citado nesses acordos, é o Renan Calheiros Filho. Eu não acredito que ele venha ser governador. Você acredita que ele venha Não ser? vem. Assim, não acredito. Então já muda tudo. O Renan Calheiros, na realidade, hoje é um nome maior, Ricardo. O Renan foi um cara que, como governador, ele fez um trabalho que o credenciou a qualquer cargo nacional, tanto é que ele saiu para ser ministro e é um dos bons ministros que tem o governo do Lula. Você compara ele com o pai dele ou não? Não, é totalmente diferente. O Renan é mais moderno, o Renan é mais elevado, é mais inteligente. O Renan pai, ele é mais preparado no conchavo político. Bastidor é bom, Nos né? bastidores políticos, mas na gestão o Renan Filho tem mais desenvoltura, mais capacidade. Na conversa ele é mais enfeitador de serpente do que o pai. Como disse uma Então, vez. se o Lula ouvir o Renan Filho será o vice do Lula. E aí eu acredito. Né? Acredito que o Renan poderá ser o vice de Lula. E é o que ele quer, porque o governador já foi 8 anos. Quando a gente vai para uma coisa que já foi, não tem a vaidade de ser, não tem a garra de querer ser. Ele já foi. Volta ele entediado, senador. né? Ele já foi, ele é senador, Ministro. ministro, ele está bem na política nacional. Agora, ele tem uma missão, garantir a eleição do pai com tranquilidade. Sim, Acho que for talvez o preciso ele objetivo vir para esse principal. sacrifício, ele vem. Mas se ele puder estar com esse acordo feito e dizer agora eu vou ser vice do Lula, ele vai ser vice do Lula. Ou até continuar ministro, né? Então, hoje em Alagoas, você não sabe ainda quem será candidato a governador. Não sabe. O nome do Isnaldo que circulou ali, você acredita não? Na Assembleia não passa não, né? Não, eu acredito no nome do Isnaldo. O Isnaldo é um nome bom. O Isnaldo tem uma tradição política, vem de uma história bonita. O Isnaldo foi vereador, deputado estadual, deputado federal, cresceu. Aí em Brasília, Eu né? era um dos nomes que incentivava o Isnaldo a ser deputado federal. Eu fui, sei como é. E eu disse, Isnaldo, pô, tu tem um perfil de federal, está perdendo tempo aqui na Assembleia. Vai-se embora ser federal. E ele foi. Por que o perfil de federal que você identificou nele? O que exatamente? É a capacidade de articulação? Ele tem uma capacidade de articulação muito boa, ele é um cara inteligente, ele tem capacidade de entender os problemas do Estado como um todo, de buscar alternativas e de discutir a política nacional. O Hinaldo, a gente tem uma relação muito próxima na Assembleia e eu via nele esse menino com essa capacidade e está provado. Ele é realmente um cara inteligente. Um cara Cresceu muito, preparado, né? Cresceu na política. É um cara de brilho, brilho próprio. Tá, vou fazer aqui a minha última pergunta e depois eu queria passar para você fazer o seu último questionamento. Pode ser? Pode ser, mande bravo. Você falou da nova geração, do Renan Filho, do Renan Pai. Fala-se nos bastidores políticos de que você estaria preparando o terreno para sua filha, para Olívia Tenório, ou mesmo seu filho, assumir o seu cargo na Assembleia Legislativa. Até quando isso é verdade? Ou você vai de novo para a reeleição? Não, eu sou candidato novamente, eu vou para a reeleição. Eu vejo na Olívia uma política muito inteligente, faz parte dessa nova geração de políticos, menina preparadíssima, competente, de um bom discurso. Eu acho que ela tem futuro na política. Se eu puder, eu lanço ela candidata a deputada federal. Se o Agora? partido, agora. Ela foi candidata a deputada federal, não foi? Ela foi. Ela foi antes de ser vereadora, teve 20 mil votos no Estado. Para completar ali chapa, Para não foi? completar a chapa do partido e ter 20 mil votos. Então ela saiu bem, ela é agradável, tem um bom discurso. Eu acredito muito na política hoje,
o político inteligente, o político de proposições. E hoje não depende mais da imprensa televisada, jornal, não depende das redes sociais. Ela é hábil nesse território? Ela é hábil nas redes sociais, então eu acho que a Olívia, ela tem capacidade de ser deputada federal, a inteligência dela permite e ela pode ser candidata a deputada federal, depende de ter um partido que lhe dê as condições de ser candidata a deputada federal. Estadual não, estadual por enquanto sou eu e ela não vai concorrer com o Veja só, falando agora da história do Ronaldo Lessa, a gente falou que você começou a atividade política com ele, né, com o Ronaldo. Obrigado, Ronaldo, você é da ala progressista a vida toda. Como é que você vê hoje a situação do Ronaldo? Podendo, e eu acredito que é uma possibilidade real, assumir o governo do Estado ou sair até para ser candidato a deputado estadual. Eu sei porque alguns articuladores políticos trabalham no sentido de fazer o Ronaldo um candidato a deputado estadual, como um desfecho da carreira política dele. Se você tivesse de dar algum conselho com ele, não sei como é a sua relação com ele hoje, o que você diria? Assuma o governo, se for o caso, seja candidato? Olha, Ricardo, o Ronaldo foi governador, foi prefeito, foi deputado estadual, foi deputado federal, mas governador ele foi 8 anos. 8 anos. Ele foi vice-prefeito, assumiu a prefeitura, foi vice-governador, já assumiu o governo várias vezes. O Ronaldo é um cara de uma linha extraordinária, um homem ético, um cara sério, correto, decente. E foi misturado, né? Mas... E foi o melhor governador de Alagoas, o melhor que eu conheci até hoje, desde que eu me entendo de gente na política. E eu digo isso e mostro um por um. Se você puxar do governo Collor, depois do Collor, o governo Geraldo Bulhões, depois do Geraldo Divaldo Suruagi, e aí o Ronaldo eleito, você vai ver o seguinte, o Ronaldo era um governador de Estado, o Ronaldo planeja o Estado, ele pensa futuro. Então, você vê pelas obras, quem construiu, por exemplo, o Centro de Convenções de Alagoas? Ronaldo. Quem construiu o aeroporto de Alagoas? Ronaldo. Então, você vê as obras dele, são obras estruturantes e de futuro. Então, foi o melhor governador de Alagoas. Depois de Ronaldo, aí veio Theo Vilela, que pegou um Estado saneado, equilibrado, organizado, e foi razoável como governador. Depois de Theo entrou nota Renan. 6, né? Depois entrou Renan, que foi o executor de obras. Renan conseguiu, por exemplo, com o apoio do pai senador, e levando com isso outros estados, conseguiu suspender... E um articulador financeiro, George Santoro. Com a competência do Santoro. Então ele conseguiu rolar a dívida. Só nisso aí o Estado teve um fôlego extraordinário. Depois ele consegue vender a água, que foi um mal para o Estado, horrível. Mas, naquele momento, parecia como uma coisa muito boa. O Estado recebeu, se não me engano, 4 bilhões de reais. Então, dinheiro para executar. Então, eram 2 bilhões. Teve outras façanhas. Quando ele assumiu logo, o Estado precisava de um equilíbrio fiscal, ele aumentou aquele FECOEP. Quem criou o FECOEP? Ronaldo Lessa. Um fundo de combate aos efeitos da pobreza, desviado por Renan Filho para execução de obra de saúde. De destinação, né? Desviado de destinação, veja bem, não é como dizia o Ministério Público. Desviado da destinação da área de combate à pobreza. Na verdade, ninguém usou o FECOEP com o objetivo inicial, não. Não, o FECOEP foi bem concebido, bem imaginado, preparado, e quando tinha saldo, foi usado para outras coisas. Infelizmente, foi isso. No FECOEP, muito pouco, talvez 1%, 0, alguma coisa, foi usado num projeto de irrigação, num projeto de casa de farinha, num projeto de uma associação de combate à pobreza. Para distribuir cesta básica, até distribuiu-se, né? Mas não era o caso, não era esse o objetivo. O fundo é lindo, bem criado. E isso nós dobramos, a Assembleia dobrou a arrecadação desse fundo no início do governo Renan. E o Renan foi o executor. Aí ele projetou fazer tantos hospitais, ele começou a construir tantos CISP e tal. Foi o que possibilitou a construção dos hospitais ali, viu? Mas não possibilitou a administração. Ideia do Santoro. Mas cadê a administração dos hospitais? Então você tem que ver isso. Mas a ideia inicial, você me desculpa, era para 3 hospitais, né? Segundo o Santoro, eu lembro porque eu entrevistei ele na época, ele falava que eram 3 hospitais.
o projeto, né, do Ricardo Paz de Barros, né, que era para aumentar, enfim, a longevidade do alagoano, né? O objetivo era esse. Era para 3, estratégia. mas o governador logo entendeu que devia ser 8. Pois é. Ele logo entendeu que devia ser 8 e projetou os 8 nos 8 lugares diferentes. Inclusive Viçosa tinha um projetado que ele nunca executou. Uhum. Mas houve essa projeção. Só que construir o hospital, Ricardo, não é que se resolve na saúde pública de Alagoas. Tanto é que nós temos vários hospitais hoje e não temos uma saúde pública que o povo Atenção precisa. básica, né, deputado? Perdeu-se por aí, né? Atenção básica à saúde, né? Tem que melhorar muito mais na atenção básica, mas tem que melhorar na gestão hospitalar. Você tem que melhorar. Vou dar um exemplo prático aqui a vocês. O cara quebra uma perna, vai para o HGE. Vai para o hospital do Chicão. Chega no HGE, ele devia ser operado, tal, devolvido para casa no dia seguinte. Não é? Isso é o normal da ortopedia. Chega no HGE, ele passa 30 dias internado no HGE. Ocupou vaga de 30 pessoas. Não é? Com um problema. Então não tem gestão hospitalar. É porque o cara está ali, porque está esperando ter a prótese, está esperando ter o médico para fazer a cirurgia. A coisa não está, isso é como uma empresa quando está quebrando, que o dono não sabe o que fazer, que desmantela a empresa. Bem assim é a saúde pública quando ela não está bem gerida no momento certo. Ou você faz no momento certo ou perde o que fez. É a mesma coisa em qualquer setor. O cara que bota uma roça, ou ele bota no momento da chuva certa, ou ele perde a roça. E aí está havendo isso, há o desperdício da saúde, porque não está agindo no momento certo de agir. A questão da oncologia, eu disse na inauguração do setor de oncologia do Hospital Metropolitano. Muita gente está morrendo em Alagoas com câncer, não pelo câncer, e sim pela demora falta de atendimento no diagnóstico, pela falta do atendimento. Então é isso. Mas voltando ao Ronaldo, você diria o que a eles? Assuma aí 6 meses, 8 meses, seja candidato a estadual, se aposente? Olha, eu diria a ele que ele fosse candidato. A estadual? A estadual ou a federal, depende de onde ele entender melhor. Eu acho que ele gosta mais de ser federal. Mas o Ronaldo já tem 76 anos. E tem problema de saúde também, aquela dor de cabeça dele é insuportável, né? E o Ronaldo é brilhante em qualquer lugar que ele for. Como deputado é muito estadual, capaz. Como deputado estadual, será um brilho para a Assembleia. Como deputado federal, ele com certeza vai defender bem, representar bem Alagoas. E como governador é só 9 meses. E se ele ficar como governador, ele fica sem gozar daquela confiança da turma que está se preparando para ser. Ele nunca teve essa confiança. Nunca teve a confiança dos calheiros. Nunca teve. Nem do Paulo. Não, usaram ele quando precisava usar. Isso é uma verdade. Usaram o Ronaldo quando precisava usar. Ele nunca teve a confiança para dizer, bom, vai ser candidato à reeleição. Seria um bom governador. O Ronaldo tem uma visão extraordinária. Mas não teria apoio para isso hoje. Então, eu, se fosse ele, sairia deputado. E aí ele escolheria federal ou estadual e teria muita satisfação se eu conseguisse ter ele como meu colega de bancada. É uma possibilidade, pelo que eu tenho ouvido, e pelo menos ser candidato, sim. Deputado, queria agradecer a sua presença. Longa conversa. Foi bom, foi boa a conversa, foi bom, mais de 1 hora aqui de conversa. É mesmo, cara. Eu queria dizer mais alguma coisa, Não, eu que quero agradecer o convite de vocês para estar aqui hoje, para bater esse papo tranquilo e dizer que estou à disposição qualquer hora, qualquer tema que tiver, que queira me ouvir, que queira ouvir minhas ideias, eu estou aqui à disposição. Pois é, aqui vai ser difícil escolher um título, né, para É, essa vai. entrevista. Muitas boas frases. Muito obrigado. Obrigado mesmo. 2 horas de vocês. Ricardo, um grande abraço. Obrigado, um Um abraço. grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.